Gente, para você que está aqui hoje pela primeira vez, está chegando aqui, eu quero te falar que nós vamos estar dando continuidade a uma série na realidade, e a série se chama Antes Que. Você pode falar comigo antes que? Antes que. E o intuito dessa série, na realidade, foi levantado para que nós pudéssemos voltar à essência que Deus nos criou. A essência do primeiro amor, a essência do reconhecimento de Deus, a essência de sua palavra, de sua vida, de sua verdade, que por muitas vezes nos encontramos longe dela. E talvez você esteja perguntando, né, por que esse nome antes que? Porque é interessante perceber que muita gente, ela tem procurado socorro, procurado ajuda, tem andado desesperado por Deus quando o casamento acaba. Pessoas têm procurado ajuda, têm procurado resolver seus problemas, mas quando o negócio já faliu, ou quando a espiritualidade, ela já esmureceu, sabe? Pessoas que estavam cheias de Deus, ao invés de terem uma continuidade, no momento de uma queda brusca, no momento de uma ruptura ali do espiritual, elas vão buscar ajuda somente depois que aquilo aconteceu. E hoje nós estamos com essa ideia de que antes que o seu casamento acabe, antes que o seu negócio venha a falir, antes que sua saúde venha a ser deteriorada, antes que os seus relacionamentos venham a ser desfeitos, antes que o problema ocorra, você tem a possibilidade de prevenir, de evitar murmurar. Sabe aquele murmúrio que a pessoa fala, ai meu Deus, caí de novo, pequei de novo, usei droga de novo, bebi de novo, cometi adultério de novo, sabe, tantas coisas que têm afligido tantas pessoas. Hoje eu quero falar para você, que hoje você tem a oportunidade de sair aqui dizendo, eu vou acertar, eu vou sair daqui mais forte, eu vou sair daqui com mais convicção, eu vou sair daqui empoderado com Deus, por Deus e em Deus. E nós começamos a construir ali aquela muralha, aquele local de blindagem, não é? Nós estamos levantando aqui um fundamento, onde domingo passado nós falamos desse fundamento que é o amor. Pode falar comigo? Amor. Amor é exatamente aquela motivação para que a gente possa acertar. O amor é aquilo que nos dá o gás, que nos faz colocar a nossa energia, que faz com que a gente vá em frente, porque nós entendemos que amar a Deus sobre todas as coisas, ela motiva a gente, ela faz com que a gente cresça. E hoje nós vamos estar acrescentando alguns tijolinhos aqui, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais seguros, mais assim indubitáveis, realmente confiantes na palavra daquele que nos criou e nos fez. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 13, versículo 16. E a palavra de Deus, ela é muito especial e ela sempre falará a nossa vida. E ela diz o seguinte: deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que Ele traga trevas, antes que os pés de vocês, o quê? Tropecem nas colinas ao escurecer. E a gente pode fazer uma troca aqui para a nossa realidade, não é? Dê glória ao Senhor, ou seja, reconheça o Senhor. Dê glória a Deus, ou seja, reconheça quem é Deus na sua vida e para você. E então, antes que o seu casamento acabe, você terá um escape. Antes que a doença te pegue, você será blindado. Antes que o teu negócio venha falir, você vai ter uma estratégia daquelas que vai fazer você prosperar. Porque antes que aconteça qualquer coisa, é da vontade de Deus que você prevaleça. Ei, meu irmão, existe vitória para a sua vida, existe conquista para a sua história, a sua família tem um destino final, e o destino é ser feliz para sempre, e a morte não vai poder apagar isso, porque aquele que está com Deus é eterno, ele tem vida e vida em abundância. E é incrível isso, por quê? Porque se o amor, ele é a motivação para acertar, nós hoje vamos falar sobre o temor, um fundamento pelo qual nós precisamos entender. E se o amor é a motivação para acertar, o temor é a... Como é que vocês sabem, gente? Vocês tinham já lido minha mente aqui, tá certo? Mas o temor, ele é o quê? É a sabedoria para acertar.
Jorge, então você quer dizer o quê? Eu quero dizer exatamente que para que eu seja sábio, para que eu possa acertar, para que eu não possa ficar murmurando no meio do caminho porque eu tropecei, porque eu adulterei, porque eu vivi uma coisa errada, porque eu usei droga, ai meu Deus, de novo tudo isso, eu vou começar a buscar essa sabedoria que vem dos céus, que começa através do reconhecimento do temor. E é incrível isso porque um sábio chamado Salomão, filho de Davi, ele escreveu algo fabuloso que eu quero compartilhar contigo. Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fala comigo assim, princípio da sabedoria. Gente, para que eu tenha sabedoria, eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso temer a Deus para que a sabedoria para acertar, ela aconteça na minha vida. Só que Salomão, ele deixa também uma outra definição de temor bastante edificante, que se encontra em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que diz o seguinte: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Deixa eu falar uma coisa para ti, querido. É muito interessante quando nós entendemos que o temor é o princípio da sabedoria, mas precisamos entender que o temor, ele odeia aquilo que é errado. Precisamos dar o lugar daquilo que é certo e é bom, para o que é certo e é bom, mas precisamos também dar o lugar daquilo que é errado, daquilo que é mal, daquilo que não convém, daquilo que é abominável aos olhos do Senhor, para que a gente possa tomar decisões sábias na nossa vida, para que eu não possa ficar em cima do muro, sem saber o que escolher. Ora, meu irmão, Deus, Ele te chamou para brilhar, e quem brilha, ele não pode viver em meio a coisas que são das trevas, porque onde a luz do Senhor, não habitará a escuridão. Aonde há a luz do Senhor, não vai haver nada disso. E para você entender um pouquinho mais do que eu quero dizer, eu queria que você imaginasse uma coisa. Queria que você se imaginasse que você foi convidado a participar de uma competição. Isso mesmo, um desafio. Um desafio que você teria a proposta de escolher de uma dessas opções. Uma, você escalaria uma montanha. 2, você saltaria de paraquedas. Ou 3, você teria que andar em uma corda bamba entre 2 edifícios. Se você tivesse ou tenha a coragem de realizar uma dessas proezas, com certeza um sentimento ia brotar dentro do teu coração. E eu creio muito que esse sentimento é o medo. Medo. O medo. E aí eu quero deixar com você aqui uma cena de um possível medo. Gabriel, solta aí o vídeo. Só um pouquinho de medo, pessoal. Não tem muito medo, não. Gente, aí foi tirando minha carteira de paraquedista no primeiro salto solo. E, gente, por que eu trouxe isso? Porque eu quero te trazer essa ideia de medo. O que é medo? O que é temer fazer algo? Na realidade é um sentimento supernatural e humano. É um sentimento que todos nós sentimos em diversas áreas da nossa vida, em diversos momentos diferentes da nossa história. O medo, ele pode ser benéfico ou ele pode ser maléfico. Benéfico quando ele nos impede de ir em situações que coloquem nossa vida em risco, que venham nos levar em direção à morte, que venham nos levar a passar vergonha até. Mas o medo, ele também pode ser maléfico quando nos impede de ser quem nós precisamos ser, de estar onde nós precisamos estar e de fazer o que nós precisamos fazer. Hoje, querido, Deus, Ele está levando essa igreja para um outro patamar. Ele quer tirar você do lugar de medo e te fazer entender o que é o temor. E é exatamente isso que a Bíblia traz para a gente. A Bíblia, ela traz uma definição sobre o que era o temor. O que é o temor a Deus? O que é temer a Deus? E para isso eu vou colocar já um primeiro tijolinho aqui, que é a primeira aprendizagem que a gente precisa ter hoje, tá? A gente vai estar falando sobre três
3 aprendizados, e o primeiro é entender o temor antes que. Fala comigo assim, entendendo o temor antes que. E a gente vai estar voltando aqui ainda umas 2 vezes para poder finalizar essa muralha e nós ficarmos mais fortificados, mais transformados. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que muitas pessoas, elas não temem a Deus porque elas pensam que temer a Deus é ter medo. E ter medo não tem nada a ver com temer. Temer é um princípio bíblico. Isso me leva à imagem de Moisés. Moisés foi chamado para poder libertar o povo do Egito, de uma escravidão de já 400 e tantos anos. E aí Moisés, ele no meio da sua peregrinação com mais de 1 milhão de pessoas, ele sai por ali e Deus, ele leva Moisés para um monte chamado Horebe ou Sinai. E nesse monte, Deus, ele fala que vai apresentar a ele os 10 mandamentos, que vai entregar a ele. Deus, ele fala para o povo ficar ao pé do monte, enquanto que Moisés subiria e encontraria com Deus, face a face. Agora o que é interessante é porque nesse tempo, Deus, ele gostava de se apresentar de uma maneira bem inusitada. Ele se apresentava por meio de trovões, por meio de relâmpagos, por meio de chamas, por meio de terremotos, por meio de uma nuvem densa. E olha só o que foi que aconteceu nesse momento em Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: vendo-se o povo diante dos trovões, isso era Moisés lá em cima do monte, e o povo lá embaixo olhando o pico do monte. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram o quê? Assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-lo, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. A primeira coisa que eu percebo aqui é que existem 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas que sobem o monte e vão se encontrar com Deus. Existem pessoas que decidem encontrar a Deus, custe ao que custar. Pessoas que decidem ver face a face e dizer assim: Deus, o que é que tu queres comigo? Eu quero ouvir da tua própria boca. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou orar, eu vou te buscar, eu vou te adorar, eu vou viver de uma maneira excepcional por tua causa. Só que existem outros tipos de pessoas, que são aquelas que ficam nos pés do monte. Pessoas que olham à distância o poder de Deus e dizem: olha como aquele homem é ousado, olha como aquele homem é ousado, olha como aquelas pessoas falam sobre Deus. E a minha pergunta hoje para você é: que tipo de pessoa você é? Você é aquele tipo de pessoas que fica no pé do monte, ou terceirizando a voz de Deus, ou seja, ouvindo Deus só através de pessoas? Ou você é aquela pessoa como Moisés, que decide pagar o preço, pagar o que custar, para poder viver a plenitude da presença de Deus? Deus hoje está me chamando, querido, e Deus está te chamando, sabe o quê? Para que nós venhamos viver a presença de Deus. A presença de Deus na tua vida vale mais do que os teus negócios. A presença de Deus na tua vida vale mais do que qualquer pessoa. A presença de Deus na tua vida vale mais do que qualquer pecado, do que qualquer decisão, de qualquer situação. A presença de Deus é mais valiosa do que tudo que você possa imaginar nesta face da terra. E eu trouxe para você a diferença entre medo e temor. Medo e temor. As pessoas que têm medo, elas não chegam nunca perto de Deus. Mas as que temem a Deus, elas têm um relacionamento íntimo com Ele. Quem tem medo não consegue tomar decisões. Mas quem teme ao Senhor, sabe sempre o que é certo a fazer. Quem tem medo não supera os desafios da vida, mas quem tem temor enfrenta qualquer desafio com a convicção do seu destino. Deixa eu falar para você uma coisa, querido: o teu destino é ser feliz, o teu destino é crescer na presença de Deus, o teu destino é prosperar espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. O teu destino não é morrer mendigando o pão. O teu destino é viver a graça, a misericórdia, a justiça e a alegria de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, meu irmão.
Dá uma salva de palmas para Jesus. Sabe por quê? Porque temer a Deus, eu preciso entender em primeiro lugar que temer vem do coração, é algo interno. E ele precisa vir associado com a escolha. Ou seja, querido, te falar algo muito sério. Temer a Deus, você pode optar em temê-lo ou não. Não é algo que vai bater no seu coração e dizer, ai meu Deus, hoje eu estou sentindo, eu vou temer a Deus. Não. Você precisa escolher temer a Deus. Você precisa saber olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu te temo hoje. Como fala Tozer, um pregador americano e produtor de revistas norte-americanas, ele disse o seguinte, ninguém pode conhecer a verdadeira graça de Deus, se antes não conhecer o temor de Deus. Ninguém pode conhecer a graça de Deus, se antes não conhecer o temor de Deus. Sabe o que é engraçado? Todo mundo quer viver a graça, todo mundo quer usufruir da graça, todo mundo gosta da graça e eu gosto. E eu sou privilegiado por ela, eu e você. Só que precisamos entender uma coisa. Para eu viver essa graça, eu preciso em primeiro lugar reconhecer quem Deus é. E Ele não é um Deus qualquer, Ele não é um homem qualquer. Ele é um Deus soberano, inigualável, incomparável, indestrutível. Ele é um Deus que Ele é acima de todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o juiz, Ele é o teu advogado, Ele é o grande sol, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o carpinteiro, Ele é tudo aquilo que você precisa que Ele seja. Ele é a tua resposta. Para de procurar a tua resposta nas pessoas e nas coisas, porque Deus está falando, tudo que você precisa você encontra em mim, porque eu sou bastante para você, eu sou bastante para você, eu sou suficiente para você. Olha para mim, porque eu te criei, eu te gerei, eu te coloquei no ventre da tua mãe. Melhor do que você e do que qualquer pessoa sou eu, o Senhor, que conheço os teus caminhos, os teus inícios, os teus meios, os teus fins. Fui eu que te livrei da morte, fui eu que te livrei da cilada do passarinheiro, da peste perniciosa. Fui eu que te levei a lugares altos, estive em lugares contigo lá no vale. Fui eu que te fiz nascer e eu te gerei para sempre e para um propósito, com propósito e de propósito. Aleluia! E aí precisamos entender que temer a Deus é amar fazer o que é certo. É amar fazer o que é certo, mas eu não acho que a gente peca nisso. Eu acho que a gente peca quando nós não odiamos o que é errado e o que é mal. Nós pecamos quando nós não odiamos a mentira, quando nós não odiamos a vaidade, nós não honramos a Deus quando nós odiamos, quando nós não odiamos as coisas que não agradam ao Senhor. Sabe, querido, hoje é um dia de nós colocarmos um ponto final naquilo que tem derrubado a nossa história. Hoje Deus, Ele quer te ensinar que você precisa odiar o adultério, que você precisa odiar a droga, que você precisa odiar a pornografia, você precisa odiar as coisas que fazem mal, porque o que é certo, mas o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. Vamos parar de fazer o evangelho qualquer coisa. Vamos parar de permitir com que o evangelho se vista de qualquer roupa. Ei, eu não posso dizer que o evangelho é assim, quando eu estou bem e quando eu estou mal é desse jeito. Eu não posso dizer que o evangelho, ele me cabe da forma como eu sou. Não, o evangelho tem uma forma, tem uma maneira de ser, tem uma maneira de existir, porque é a expressão de alguém que é vivo, que existe e que para sempre existirá, Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a roupa do evangelho, esse é o próprio evangelho, esse é o verbo que se fez carne. E aí, vamos para o nosso segundo tijolo, porque nós precisamos caminhar. Nós entendemos o que é temor, entendemos que temor não é medo, entendemos que precisamos muito além do que ter medo, nós precisamos honrar esse Deus, mas nós precisamos agora
viver o temor antes que. Fala comigo assim, vivendo o temor antes que. E aí a gente precisa já pular para um entendimento. Que o temor, ele está super, hiper relacionado ao amor e ao respeito. O amor, nós vimos muito bem no domingo passado, que a expressão do amor é a obediência à palavra de Deus. Ou seja, eu amo quando eu obedeço a Deus. E aí eu quero que você entenda que essas duas palavras, amor e respeito, elas estão entrelaçadas de tal forma que elas são inseparáveis. E eu quero que você repita comigo assim: não existe respeito. Agora a igreja toda. Não existe respeito sem amor. Como não existe amor sem respeito. Querido, se alguém que fala que te ama e não te respeita, ele não te ama. Ela não te ama. Sabe, eu paro para pensar um pouquinho nos pais. Pais, filhos. E aí muitos falam assim: meu filho me respeita. Mas minha pergunta é: ele te respeita por quem você é, pelo que você dá, ou pelo que você diz que vai punir? Porque existe uma diferença muito grande. Se alguém te respeita por quem você é porque ele sabe do teu caráter, da tua vida, da tua essência, e simplesmente pela tua presença existe um respeito. Mas existem filhos que só respeitam os pais porque sabem que o pai vai dar uma mesada ou vai dar um brinquedo, ou então porque o pai vai colocar de castigo. E com Deus, querido? Será que nós estamos fazendo de Deus me dá? Será que nós estamos procurando a Deus somente quando precisamos de algo? Existe um versículo na Bíblia que eu acho fabuloso. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Moisés, mais uma vez, ele pastoreando as ovelhas de Jetro, ele vê uma luz muito forte num local, e ele começa a chegar perto, e ele percebe que é uma planta que está em chamas, uma sarça ardente. E fala a palavra de Deus que essa planta, ela queimava, mas ela não se consumia, não se acabava. E ele começa a se aproximar dessa planta, e ali era uma manifestação de Deus. E Deus fala o seguinte para Moisés: não se aproxime, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é terra. Primeira coisa que eu entendo aqui, que não podemos nos relacionar com Deus de qualquer forma. Moisés, ele tira uma sandália dos pés para poder pisar em uma terra que era santa, porque Deus estava ali. E a minha pergunta para você hoje à noite também é: o que é que você tem que retirar da sua vida hoje, para que o teu relacionamento com Deus seja restaurado, seja transformado? Que tipo de pecados você tem que abandonar hoje? Que tipo de mentiras você tem que parar de dizer hoje? Que tipo de atitudes egoístas você tem que abandonar hoje? Será que você tem que abandonar rancor, inveja? Será que você tem que arrancar do teu coração mágoas? Talvez o que precisa sair do teu coração hoje seja um perdão, porque você não tem conseguido perdoar o teu pai, a tua mãe, o teu tio, aquela pessoa que te feriu de alguma forma. Mas para que você possa se encontrar com Deus, você hoje precisa escolher e decidir tirar as sandálias dos teus pés. Aquilo que tem impedido o teu relacionamento com Deus. Sabe, igreja, eu acredito que esse é o tempo que eu e você temos para que nós possamos nos redimir, para que possamos mudar de postura, nos arrepender, para que possamos viver de uma maneira reta. Querido, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela é clara. Ou você, quando vai para uma entrevista de emprego, você vai de qualquer jeito ou você vai arrumadinho com perfume legal?
Quer impressionar, né? Se você fosse convidado para trocar uma ideia, uns 10 minutinhos com aquele cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o top. Que tipo de palavras você usaria? Que tipo de comportamentos você teria? Para onde você levaria ele para jantar? Ou mesmo se fosse naquela pessoa que você está interessado, naquela gatinha, naquele gatinho, que aí você vai botar aquela beca legal, vai botar aquele perfume top, e vai aparentar muitas vezes ser uma coisa que você não é. Sim ou não, gente? Se com todas essas coisas que são mundanas, que são passageiras, que são perecíveis, nós fazemos tantas coisas para honrar essas pessoas, por que não fazer isso para Deus? Deixa eu falar algo para ti, meu irmão, qualquer pessoa você trata de qualquer jeito, mas as pessoas importantes você dá o devido respeito. Quem é importante você valoriza, quem é importante você gasta tempo. Meu irmão, chegou o tempo de pararmos aqui e dizer assim: o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Pessoas hoje aqui precisam voltar a se relacionar com Deus, precisam voltar a sentir o primeiro amor. Pessoas aqui precisam voltar assim, a se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu te honro, eu te respeito, porque eu te reconheço quem tu és. Eu reconheço que tu és gracioso, que tu és bondoso, que tu és maravilhoso, que tu és verdadeiro. Ninguém teme a Deus porque Deus é mau, porque Deus é carrasco, porque Deus vai punir. Não, sabe por quê? Porque Deus é amor. E meu irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Deus te ama tanto, mas Deus te ama tanto que Ele nunca vai querer deixar você do jeito que você está, mas sempre Ele vai proporcionar maneiras e motivos para que você possa ser resgatado da mentira que te rouba da verdade do Evangelho. O Evangelho precisa ser resgatado, a vida de Deus precisa ser vivida. E é algo muito forte, porque quem quer ser salvo aqui? Levanta a mão. Quer ser salvo de alguma coisa, quer ser salvo no final da vida? Quem quer? Levanta a mão, com ousadia e coragem. Eu quero ser salvo, eu quero. E é muito fácil receber Jesus como Salvador. É muito fácil receber Jesus como aquele que salva, como aquele que cura, como aquele que protege, porque é muito bom ser salvo, protegido e curado. Mas a minha pergunta é: será que hoje você está disposto a receber Jesus como Senhor? Porque quando falamos de Senhor, nós imaginamos lá o quê? Existe uma ordem, existe um caminho, existe um mandamento, existe uma estrada que eu preciso seguir. Ou será que você só quer o bem bom de Deus? Ou você não está entendendo que Deus quer o teu melhor, e aquilo que tu acha que é bom não se compara a nada com os desejos, os planos de Deus na tua vida? Ei, igreja, chegou a hora de acordarmos. Chegou a hora de vivermos o sobrenatural de Deus. Chegou a hora de sim erguermos nossas mãos e dizermos: Senhor, toma a minha vida. Toma a minha vida. Restaura a minha história. Restaura a minha história. Eu não sei como é que você chegou aqui. Não sei que desafios você tem passado na vida. Mas eu sei que não existe ninguém aqui que não precise da graça de Deus, porque a palavra de Deus fala: porque todos pecaram. Olha aqui para mim, ó. Todos pecaram e todos, fala comigo, todos precisam da glória de Deus. Não existe ninguém mais santo aqui do que ninguém. Só existem duas divisões: Santo dos Santos, que é Jesus, e nós. Sabe? E hoje nós precisamos entender o temor antes que, precisamos viver o temor antes que, mas Deus, Ele não quer que a gente pare por aí. Existe esse tijolo adicional que vamos colocar, porque Ele quer que nós venhamos desfrutar do temor antes que. Desfrutando do temor antes que.
Sabe? Eu falei aqui no início que de tantos desafios que você pode estar passando, tantos pecados ocultos, tantas mentiras, tantas agonias internas, porque, deixa eu te falar uma coisa, a angústia que o ser humano vive, essa dor existencial que o ser humano vive, é a dor da ausência de Deus. Somente, e eu digo, somente, a presença de Deus pode suprir a falta que eu e você tanto temos em nossa vida. E é exatamente porque Deus Ele quer que venhamos desfrutar desse temor, desta sabedoria para acertar, para que nós não venhamos sempre tropeçar e murmurar depois dizendo: ai meu Deus, caí de novo, pequei de novo, vacilei de novo. É exatamente porque Ele quer nos ensinar o que é o temor, para que nós possamos fazer as escolhas certas, para que nós venhamos poder fazer coisas que vão possibilitar uma vida melhor, querido. Hoje o que eu estou falando para você é de uma vida melhor, de uma vida mais digna, de uma vida abundante. Provérbios capítulo 19, versículo 23, diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Fala comigo, vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Ei, quem quer ser livre de problemas aqui? Irmão, ser livre de problemas é a melhor coisa do mundo. Jorge, tu está dizendo que quem teme ao Senhor não tem problemas? Não estou falando isso. Eu estou falando que quem teme ao Senhor tem menos problemas. E os problemas que tem, eles ainda são resolvidos da melhor maneira possível. Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Pessoas aqui têm caído frequentemente nas mesmas armadilhas, cometido os mesmos erros, feito os mesmos tropeços, e sempre diante de Deus falando: meu Deus, eu não aguento mais cair, eu não aguento mais tropeçar, eu não aguento sentir mais essa dor insuportável que mexe dentro de mim e me faz me sentir imundo, me faz me sentir pervertido, que me faz me sentir agonia. E hoje tudo que você precisa, querido, é saber que o temor do Senhor vai te livrar de todas essas armadilhas da morte. E é a morte no casamento, é a morte no relacionamento, é a morte na saúde, é a morte em todas as áreas da sua vida. E por fim, eu quero ler Salmo 128, versículo 1. Olha, eu queria que você recebesse essa palavra na sua vida. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Recebe, meu irmão. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Sabe, querido, hoje à noite é um tempo onde eu e você vamos ter a oportunidade ideal de nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, de todas as vezes que eu e você deixamos a presença de Deus por amigos, por negócios, por estudos, por prazeres, pelo pecado. Não importa que tipo de problema você foi, eu quero te convidar agora para que você fique de pé. Fica de pé nesse momento. E quero te pedir que ninguém saia daqui, porque vai ser uma manifestação do teu temor a Deus hoje à noite. Você não sair até o final vai ser uma manifestação do teu temor e do teu respeito a Deus. E hoje à noite
Eu vou convidar você durante esse louvor, para que você venha aqui na frente, meu irmão, se arrepender dos seus pecados, que você possa ficar aqui de joelho diante do Senhor, e entregar a tua vida a Ele. Aqui, querido, dá para vir, pode vir, eu quero te chamar. Se você tem algum pecado, hoje você virá e se encontrará com o Senhor. Muitas vezes na vida, deixa eu falar algo aqui, querido, precisamos de um movimento físico. Escuta o que eu vou te falar, escuta, você, às vezes precisamos de um movimento físico para que as coisas mudem, porque o nosso movimento físico demonstra a nossa fé. Da mesma forma, quando você muda um móvel na tua sala para que ele fique mais legal, da mesma forma como você vai no cabeleireiro dar um corte no seu cabelo para você estar outro astral, precisamos ter movimentos na nossa zona espiritual. E eu quero te convidar mais uma vez, que nós venhamos até aqui à frente, preencher os corredores contigo, buscando ao Senhor. Vem, querido, quando estamos louvando aqui, amém, vem, querido, vem. Se arrepende, igreja, confessa o teu pecado, confessa, entrega-se a Deus hoje à noite. Porque um dia te deixamos de lado, Deus. Ó Senhor, nós queremos a Tua presença, Deus. Nós queremos, Senhor, a Tua presença. Nós queremos, Senhor, a Tua presença mais do que tudo. Nós não queremos viver num mundo vazio. Nós não queremos viver num mundo vazio. Nós queremos viver cheios de Ti, Deus. Cheios de Ti, Deus. Oh Deus, quebranta nossos corações, Pai. Quebranta, Senhor. Toca a nossa vida, Deus. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me Rende ao rendo. Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Eu me rendo. Você que está nos seus lugares, se você puder se ajoelhar agora na presença de Deus. Você que está nas suas cadeiras, se ajoelha na presença de Deus. Se ajoelha, mostra o teu temor, mostra o teu temor, mostra o teu temor. Aleluia! Pra conhecer-te mais. Tua igreja, Senhor, prostrada diante de Ti, te reconhecendo, Senhor. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. O teu Espírito. Queria pedir para nós cantarmos. Vem com o teu poder. Vem com o teu poder. Se mantém, querido. Chama, querido, nesse momento. Chama nesse querido. Chama.
igreja. Declara, igreja.